Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito da carpintaria. Então vamos começar falando sobre o carpinteiro, né? Sobre a sua profissão. Que a sua profissão está no CBO, na classificação do número 7155, onde fala que são trabalhadores, né, de montagem e de estruturas de madeiras, metal e compósito de obras civis. As suas principais atividades, né, que o carpinteiro faz na construção civil é o planejamento de trabalhos de carpintaria. Ele faz o preparo de canteiro de obras, também faz a montagem de formas metálicas, confecciona forma de madeiras, confecciona forro de laje, né, faz os painéis, também faz a construção de andaimes, né, o carpinteiro também faz, também constrói proteção de madeiras, aquele PC, guarda-corpo, né, é o carpinteiro que faz. Também faz a montagem, né, de estrutura de madeiras para telhados. O carpinteiro também faz o escoramento de lajes, viadutos e outros grandes vãos. Também faz a montagem de portas, esquadrias e etc. Também o carpinteiro faz alguns serviços, né, de finalização, como por exemplo, desmonte de andaimes, faz a seleção de materiais reutilizáveis, faz a limpeza e lubrificação de formas metálicas e armazenamento de peças e equipamentos. Essas são algumas das principais atividades do carpinteiro na construção civil. Então vamos lá. No risco físico pode ser encontrado ruído por conta da operação da serra de disco, radiação ultravioleta por conta do sol, umidade por conta da chuva e frio devido a alterações climáticas. No risco químico, um dos agentes que você pode encontrar é a poeira, devido ao corte de madeiras. É claro, tudo vai depender da análise, né, do risco que está no local de trabalho. Então esse é um dos prováveis que você vai encontrar na carpintaria. E no risco de acidentes pode ocorrer queda de mesmo nível ou nível diferente, devido ao piso irregular e trabalho em altura. Também pode ocorrer corpo estranho nos olhos, devido à projeção de fragmentos. E claro, esses são alguns do que pode ocorrer no local de trabalho em relação ao risco de acidentes. Também não é descartado a possibilidade de ocorrer um choque elétrico, um corte ou então um incêndio. No risco ergonômico pode ser identificado postura inadequada devido à exigência da atividade, esforço físico intenso devido ao levantamento e transporte de materiais. Também pode ser identificado repetitividade de movimento e pressão temporal devido ao ritmo de trabalho intenso. Um dos EPIs recomendados são capacete de segurança, óculos de segurança, protetor facial, protetor auditivo, respirador contra a poeira, luva de raspa ou vaqueta, creme protetor com filtro solar, calçado de segurança, cinturão de segurança tipo paraquedista com trava-quedas. Mas só que claro, cabe ao empregador, quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade para o seu colaborador. Então veremos agora algumas medidas de controle no serviço de carpintaria. Primeiramente, o trabalhador deve ser qualificado, deve ser feito o fechamento de periferias, deve ser feito o fechamento de vãos e abertura de pisos, deve ser feito um treinamento postural e transporte de cargas, deve verificar a altura da bancada e a ventilação local exaustora. É importante falar também sobre a proteção, né, das pontas dos vergalhões na obra, porque um colaborador pode sofrer uma queda de mesmo nível e pode ocorrer o quê? Cair por cima desse material e vai estar perfurando o colaborador. Isso pode ser considerado o quê? Um acidente de trabalho, né? E também é importante lembrar que a iluminação, né, as lâmpadas da carpintaria, ela deve ser provida de proteção, né, contra a projeção de partículas ou outros materiais provenientes da atividade da carpintaria. Então é importante lembrar que não só a iluminação e também as pontas dos vergalhões, mas o piso da carpintaria, ele deve ser resistente, nivelado e também deve ser antiderrapante, né? E a sua cobertura da carpintaria, ela deve proteger os carpinteiros de quedas de materiais e também de intempéries.
A serra circular deve atender às seguintes disposições. Ela deve ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferior, anterior e posterior. Deve ser construída de madeira resistente e de primeira qualidade, material metálico ou similar de resistência equivalente, sem irregularidades, com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas. Também deve ter a carcaça do motor aterrada eletricamente. O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenados. E as transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes, não podendo ser removidos em hipótese alguma durante a execução dos trabalhos. Também deve ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda o coletor de serragem. Vale lembrar que nas operações de corte de madeira devem ser utilizados dispositivo empurrador e guia de alinhamento. Uma das recomendações que podem ser feitas no transporte da máquina são: retire sempre o disco de serra para transportar. Nos veículos de transporte, fixar a máquina para evitar que se desloque, causando danos ao equipamento, aos veículos ou a terceiros. Em tempo chuvoso, cobrir as partes elétricas com lona plástica para evitar que a água da chuva cause danos à parte elétrica. Lembre-se de levar os acessórios necessários, como por exemplo, disco de serra molado, extensão elétrica e EPI. É importante também falar sobre o local de trabalho. O carpinteiro ele deve verificar se a máquina não sofreu nenhum tipo de avaria durante o transporte da máquina, né, da serra circular ou a serra de bancada. Ele também não deve utilizar a máquina com as peças soltas e também não deve retirar nenhuma parte da máquina. E quando ele for trabalhar, ele deve isolar o local onde vai executar sua atividade. Deve estar isolado. Ele não deve permitir o acesso de outras pessoas perto da atividade dele. Deve estar sempre isolado e sinalizado também. Ele deve instalar em superfície estável e num local nivelado a sua máquina, né? Onde vai estar coberto e protegido contra quedas de objeto. E também é importante lembrar que quando for utilizar as máquinas na carpintaria, deve estar sempre utilizando tomadas e plugs corretos para poder fazer a ligação do equipamento, as máquinas e equipamentos. E também deve ser retirado do local tudo que pode atrapalhar o serviço, né? Para não gerar nenhum estresse e acontecer algum acidente de trabalho. É bom também falar que deve ser mantido a chave de partida da máquina travada para evitar que outras pessoas cheguem lá, mexam e utilizem a máquina sem nenhum treinamento. Isso pode ocorrer também um acidente de trabalho. E toda e qualquer avaria, problema de funcionamento na máquina deve ser sempre comunicada e interromper o serviço. Não pode utilizar a máquina com problema. E durante o trabalho, o operário deve estar utilizando os seus EPIs, como óculos, luvas, capacete e os demais EPIs, ok? Para você não esquecer, a máquina só poderá ser operada por profissionais realmente qualificados para a função e com todos os equipamentos exigidos pela NR18 e NR12. A coifa protetora do disco deve ser homologada pelo fabricante junto ao Ministério do Trabalho. Deve ter coletor de serragem, protetor de correia do motor elétrico. A chave elétrica deve ter dispositivo de trava que impeça que outros trabalhadores não qualificados façam o uso da máquina. Deve ter o aterramento
e nunca deve ser utilizado sob chuva, em ambientes úmidos ou sujeitos a líquidos e gases inflamáveis. Confira sempre a voltagem da máquina com o local onde será utilizada. Utilize extensão de fio conforme indicado. Nunca utilize com extensão enrolada. Utilize cabos sem emendas ou fios descascados. Se utilizar extensão, use tomadas ou plugs aprovados pelas normas. Verifique se o sentido do disco está correto. Ligue sempre a máquina no circuito com disjuntores. Desligue sempre o disjuntor para trocar o disco, fazer regulagens na máquina e quando for interromper o serviço por algum tempo. Nunca retire as peças de proteção da máquina. Agora vamos partir para uma prática. Observe bem essas imagens e, de acordo com tudo que você viu até agora, vou pedir para você criar um documento e nesse documento você vai ter que escrever quais são as não conformidades que você identificou. E de acordo com a não conformidade que você identificou, você vai ter que falar quais são as causas. E você vai ter que falar na sequência quais são as consequências dessas causas. E no final você vai ter que falar quais são as medidas preventivas e mitigadoras que você adotaria. Ok? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar uma curtida e também se inscrever no nosso canal. Em breve traremos mais assuntos sobre construção civil e os demais sobre prevenção e combate a incêndio. Ok? Até a próxima!